Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos! Vou falar dos bastidores sobre a pressão interna sobre Tite, que aumenta a cada dia. E jogo com o Atlético Paranaense aí pode ser o último jogo de Tite na direção aí do time do Flamengo, aí como técnico do Flamengo. Vou passar também aí as informações sobre a 28ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, os jogos, né? E a data, horário e local, tudo que você precisa saber aí de todos os jogos aí do Campeonato Brasileiro e a tabela de classificação, e também sobre o novo técnico do Flamengo, né? As informações que Luiz Castro aceita assumir o Flamengo ainda este ano aí, se for chamado, claro, pela diretoria do Flamengo. Passarei essas informações aí a partir de agora aqui no canal Ebifla. Então, começando aí com os jogos aí do Campeonato Brasileiro, os jogos da 28ª rodada aí que teremos ainda neste sábado, dia 28 de setembro, às 18h30, Palmeiras e Atlético Mineiro. Já às 21 horas, Botafogo e Grêmio, o líder do campeonato aí vai pegar o Grêmio. Daí já os jogos deste domingo, dia 29 de setembro, neste domingo às 11 horas da manhã, teremos Juventude e Bragantino. Já às 16 horas deste domingo, teremos São Paulo e Corinthians, Fortaleza e Cuiabá, e Atlético Goianiense e Fluminense. E às 18h30, neste domingo, teremos Cruzeiro e Vasco da Gama, e Internacional e Vitória da Bahia. Às 18h30 também Bahia e Criciúma. E para fechar aí a rodada 28, às 20 horas, Flamengo e Atlético Paranaense. Passando todas as informações agora, Flamengo que deve ter mudança no comando técnico. A pressão sobre Tite no Flamengo sempre foi mais externa. Em um momento aí, um movimento da torcida e afinal o técnico que está prestes a completar um ano no cargo nunca caiu nas graças da torcida do Flamengo aí, que foi de um modo geral. Então todos falam que o Tite não tem a cara do Flamengo, né? Então não deu certo. Mas agora aí a insatisfação com o trabalho começa a ganhar ecos dentro dos corredores da Gávea, no Ninho do Urubu aí. Então, após a eliminação aí nas quartas de final da Libertadores para o Peñarol do Uruguai, um time muito inferior tecnicamente ao Flamengo, que só se defendeu, né, galera? Vamos falar sério. O Flamengo poderia ter ganho esse jogo fácil. E a pressão aí sobre o Tite aumentou internamente. Apoiadores de Rodolfo Landim e conselheiros já defendem uma troca de comando antes da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians aí na próxima semana. Tendo em vista que se não é mais de interesse que ele permaneça, ele não vai fazer nada para que o Flamengo vença o Corinthians, né? Então isso já é uma coisa certa, né, galera? Nem vou falar o resto aí, porque vocês já sabem, né? O Flamengo tem uma grande chance de ser eliminado pelo Corinthians se Tite ficar no comando técnico, né? Então, uma corrente interna acredita que só um fator novo manterá a esperança de conquistar o último título que restou em 2024. E esse eco ganha maior proporção justamente por ser ano de eleição no clube. Como o futebol é o caro-chefe e não atravessa um bom momento, a demissão do técnico poderia ser não só um fator esportivo, né, se não fosse só um fator esportivo, mas também político no clube, né? Então esse é o fator primordial. Então, porém, nada vai acontecer antes do Atlético Paranaense no domingo, às 20 horas, no Maracanã, jogo da rodada 28 aí do Brasileiro. O jogo aí que inicialmente não teria muita importância, ganhou um peso extra para a situação de Tite. Uma vitória com um bom desempenho pode significar um voto de confiança para a Copa do Brasil. Uma derrota é o final da jornada de Tite no Flamengo. Fato sim, é que Tite dificilmente continuará no Flamengo em 2025. O trabalho sofreu com lesões de jogadores importantes, mas só teve irregularidade durante a conquista do Campeonato Carioca, competição de nível técnico muito, mas muito inferior no calendário brasileiro. Então, e os principais candidatos à eleição aí do clube têm resistência
ao treinador, né? Ninguém quer ele no comando. E a previsão aí de clima hostil no Maracanã, né? Então, na derrota por 1-0 aí para o Peñarol na semana passada, o Tite vivenciou algo até então inédito no Flamengo. O Maracanã em peso, o xingando tanto no intervalo quanto nos minutos finais da partida. E neste domingo o técnico deve encontrar um clima ainda mais hostil desde o pré-jogo devido ao aumento da insatisfação com a eliminação na Libertadores, né? Então, o Tite só vai definir a escalação em treino neste sábado, mas alguns jogadores que estejam mais desgastados podem ser preservados para a Copa do Brasil. Um reforço que o técnico terá contra o Corinthians é o de Michael, que está na fase de transição após se recuperar de lesão na coxa direita, né? Então, o clima na reapresentação dos jogadores na última sexta foi considerado de luto por quem esteve no Ninho do Urubu. Jogadores mais em silêncio, sem brincadeiras ou resenhas. Depois de 4 jogos sem vencer, o ambiente do Flamengo tem a volta das vitórias como único remédio aí, né? Tem que vencer para que o Flamengo volte nos trilhos. Como diz o hino do Flamengo, é vencer, vencer ou vencer, né? Se não vencer, a casa cai, né? Então, passando aí outra informação aí que eu não passei sobre a classificação aí do Campeonato Brasileiro, né? Então nós temos em primeiro lugar o Botafogo com 56 pontos em 27 jogos. Aí temos o Palmeiras em segundo com 53, em terceiro o Fortaleza com 52 e o Flamengo vem em quarto com 45, já distante aí do pelotão do G3, né? Com 45 pontos em 26 jogos, enquanto os que estão à frente dele têm 27 jogos. Daí em quinto lugar vem o Botafogo, o São Paulo aí colado, né? São Paulo com 44 pontos já com 27 jogos. Daí tem o Bahia em sexto com 42, também com 27 jogos. Em sétimo, o Cruzeiro com 42 em 27 jogos. O Flamengo pode cair para a sétima colocação, o oitavo, né? Porque o Internacional está em oitavo com 42 pontos, também com 26 jogos. E tem confronto direto, então o Flamengo pode chegar na oitava colocação e ficar fora da Libertadores, porque todos os G8, aí vamos dizer assim, estão todos colados aí na diferença de 3 pontos. Daí já na nona colocação aparece o Atlético Mineiro, com 36 pontos, mas em 25 jogos, né? 25 jogos apenas tem o Atlético Mineiro, 36 pontos em 25 jogos. Então depois vem o Vasco na décima colocação com 35 pontos em 26 jogos, em 11º o Bragantino com 32 pontos, em 12º Juventude com 32 pontos, 13º o Criciúma com 32, 14º o Grêmio com 31, em 15º Atlético Paranaense com 31, em 16º Vitória com 28. Já na zona de rebaixamento, em 17º Corinthians com 28, 18º Fluminense com 27, 19º Cuiabá com 23 e em 20º Atlético Goianiense com 18 pontos conquistados, né? Passando informação aí de quem pode ser o novo técnico do Flamengo, aí o Luiz Castro aceita assumir o Flamengo, né? Então a diretoria que tem avaliado aí alguns nomes, né? E o do português está na mesa, apesar disso, conversas ainda não foram abertas, né? Então os bastidores aí do Flamengo seguem fervendo com a falta dos resultados aí, né? Então o clube empatou aí com o Peñarol e caiu fora da Libertadores e o Tite está respirando de aparelhos no Flamengo, né? Então, um nome foi fortemente comentado aí nos últimos dias, o Luiz Castro. Não existem negociações, né, neste momento, mas segundo apurações, o comandante toparia abrir conversas de maneira imediata, segundo informações de quem convive aí com o técnico, né? Isso não quer dizer que o Flamengo já abriu negociações com o técnico, né? Apenas que ele aceitaria de imediato assumir o Flamengo. Essa é a informação. Então o clube negou conversas, né? Então o time emitiu na tarde da terça-feira ainda passada, né, uma nota oficial negando conversas com Luiz Castro, técnico português que passou pelo Botafogo. O português deixou recentemente o Al Nassr de Cristiano Ronaldo lá na Arábia Saudita. Então o Flamengo falou, né, esclarecemos que o técnico Luiz Castro jamais conversou com qualquer dirigente do Flamengo e menos ainda o assunto troca de técnico para 2025 está em pauta. Destacou o comunicado do Flamengo, né, colocando panos quentes sobre este assunto. E o atual técnico do Flamengo, Tite, está sob pressão no clube, né? No Brasileirão, aí amarga 11 pontos de desvantagem em relação ao líder Botafogo,
e ocupa o quarto lugar e vem impressionado com praticamente 4 equipes aí na questão atrás, né? Apenas com 3 pontos de diferença aí que pode jogar o Flamengo fora da Libertadores do próximo ano. Então esse tal cenário aí não existe e desrespeita aí mais uma vez todos os profissionais e familiares envolvidos no dia a dia do Clube de Regatas do Flamengo. Emendou o trecho do Flamengo na ocasião, mas após a eliminação aí do Flamengo na Libertadores, tudo isso vai mudar, galera. Como eu já comentei num vídeo anterior, né? Então agora Luiz Castro no Flamengo mesmo, né? Então a diretoria tem avaliado alguns nomes, o do português está na mesa. Apesar disso, conversas ainda não foram abertas. O clube tem analisado a situação com cautela por conta das semifinais da Copa do Brasil e, além disso, existe aí um temor de se precipitar e prejudicar também o andamento da próxima temporada. A situação de Tite é de 100% saída, já que ele tem contrato somente até dezembro deste ano. Então, se o Flamengo arriscar com ele na Copa do Brasil, o Flamengo vai perder para o Corinthians também. Isso já é fato consumado aí, galera. Posso falar com uma previsão já, né? Não jogo cartas aí, não, mas a gente já sabe, né? Que com ele não vai funcionar, né, galera? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal e em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima!